Vamos para Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a leitura será do verso 3 ao de número 12. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Senhor, ilumina os nossos olhos para compreensão da tua palavra. Não permita que eu mesmo seja um impedimento para a compreensão do Evangelho, que tem sua simplicidade. Venha atingir o nosso coração e transformar nossas vidas, nossa mente. Sejamos cada dia mais crentes, fiéis à tua palavra. Seja conosco, Senhor, nos abençoa, nos dá entendimento em nome de Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero falar com vocês sobre a fé que age, o amor que persevera e a esperança que nos aguarda. Exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. A carta de Paulo, vocês sabem, ao Colossenses, foi escrita durante o seu encarceramento, sua prisão, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. A cidade de Colossos ficava na região chamada região da Frígia, no interior da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E embora fosse uma cidade de destaque, ela integrava um corredor cultural de influência filosófica e religiosa diversa. Várias religiões afluíam por ali. E ali era compartilhado esse ambiente entre as cidades vizinhas Laodiceia e Herápolis. A congregação de Colossos havia sido fundada, ou melhor dizendo, não havia sido fundada por Paulo. Paulo não fundou a igreja de Colossos, mas foi Epáfras, um colaborador, e Paulo chega a chamá-lo de fiel ministro de Cristo, no verso 7. Então, Paulo, portanto, escreve a uma igreja que não visitou pessoalmente, não conhecia eles pessoalmente, mas que ele alimentava um amor genuíno por esta igreja, pelo relato do seu conservo Epáfras, este homem do Senhor. A cidade de Colossos é uma cidade que, como eu disse a vocês, havia uma afluência de várias religiões. E existia ensino sincrético. Sincrético é você colocar várias religiões dentro de um liquidificador, bater todas elas e tomar. Era exatamente isso que existia nesta cidade. E a igreja passava por dificuldades e problemas, pois ela poderia ser exatamente contaminada por isso. É precisamente contra esse pano de fundo que Paulo faz a abertura do verso 3 até o verso 12, e ele faz com um amor pastoral, realmente, para que a igreja possa se atinar para o que eles estavam
passando ou iriam passar. Então, Paulo não começa refutando com argumento, mas ele começa dando graças e intercedendo por esta igreja. E essa escolha de Paulo fazer isso exatamente debaixo de gratidão e intercessão, ela combate exatamente tudo isso que ele estava passando, ou que a igreja, melhor dizendo, estava passando. Então, essa perícope, essa parte aí, do verso 3 até o verso 12, ela se organiza entre dois movimentos que são complementares. O primeiro dele, como eu já disse a vocês, do verso 3 ao verso 8, ela é retrospectiva, ou ele é retrospectivo, olhando para o que Deus já havia realizado nessa comunidade, nessa igreja. Do verso 9 até o verso 2 é prospectivo, é intercedendo por esta igreja, suplicando a Deus que Deus dê crescimento. Unindo esses dois pensamentos, esses dois movimentos, Paulo fala sobre sua tríade clássica, que é fé, amor e esperança. Ele fala nesse texto sobre isso. Qual o contexto histórico e literário desta carta? A ameaça em Colossos e o problema do falso conhecimento era o que existia aqui. O ensino que Paulo combate em Colossos, meus irmãos, é descrito na carta de maneira muito assim indireta, mas suficiente para ele reconstruir o seu pensamento e a igreja saber o que estava realmente combatendo. No capítulo 2, verso 8, Paulo alerta contra uma filosofia vã, tradições de homens, rudimentos do mundo. Ele vai falar sobre isso. No mesmo capítulo 2, verso 16 ao verso 18, ele menciona regulamentos sobre alimentos, sobre bebidas, se pode, se não pode, observância de festas, luas novas, sábados e ainda culto dos anjos, com essas visões, que não é novo, é antigo. Do verso 21 ao 23 refere-se a práticas ascéticas ou abstinências para que pudesse ser perfeito diante de Deus. E Paulo combate isso. Então, essa combinação, ela sugere um sincretismo, como eu posso dizer a vocês, que provavelmente ela prometia uma mediação espiritual privilegiada. Quem andasse assim era privilegiado. Para os adeptos, os crentes comuns, a igreja do Senhor, estariam num nível espiritual mais inferior, mais baixo. Somente pela iniciação de um sistema sincrético, de abstinência de determinadas coisas, de uma filosofia que é vã, de tradições de homens, de abstinência, repito, de alimentos, de bebidas, de festas, luas novas. Tudo isso fazia com que o povo se afastasse do evangelho simples e poderoso. E Paulo combate isso. A estrutura literária da passagem, como eu disse a vocês, do verso 3 ao 12, repito, é o prólogo, né? É um prólogo até mesmo prolongado, mas é uma longa oração, meus irmãos, de ação de graças, mas também de uma intercessão para que o povo pudesse ser abençoado pelo Senhor. Internamente, a passagem ela apresenta uma coesão aqui, meus irmãos, notável. O verbo aí, dar graças, abre o verso 3 e fecha dar graças também no verso 12. Então, fecha essa perícope do verso 3 ao verso 12 com gratidão no coração. É o que Paulo está fazendo aqui. Conhecimento, aí aparece no verso 6, 9, 10 e funciona como uma espinha dorsal. Porque eles queriam chegar diante de Deus por um conhecimento privilegiado que eles elaboraram por sua religiosidade. Mas o conhecimento, que, como nós iremos ver, é um conhecimento do Senhor, relacional e íntimo. Ele também usa a metáfora do vegetal. Veja que o texto nos fala sobre fruto e crescimento. Verso 10, 6 e 10, ele conecta a obra do Evangelho ao mundo e à vida ética dos crentes. Portanto, nós iremos ver o primeiro ponto, a gratidão de Paulo. O Evangelho que frutifica, que está do verso 3 ao verso 8. Mas ele começa o verso 1 dizendo: sempre damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo aí, damos graças, é eucaristomen, que vem de Eucaristia,
dar graças ao Senhor, agradecer verdadeiramente. Mas essa palavra, damos graça, ela está no plural. E a forma plural, ela pode indicar que Paulo escreve em nome dos seus colaboradores. E um deles era Timóteo, que está no verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Certo, Timóteo estava com ele, mas não somente Timóteo, havia outros colaboradores. E por isso que eles sentavam e reuniam-se e davam graças ao Senhor, exatamente por essa igreja. A gratidão, ela não é um ato aqui pontual, gente. Gratidão, ela não deve ser um ato pontual, mas uma disposição permanente e habitual. Porque o texto diz sempre, sempre damos graças, independentemente das circunstâncias. Mas ele dá graças. E olha que Paulo estava preso. O destinatário da gratidão aqui é identificado de forma trinitária. Veja, damos graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fórmula que Paulo usa, ele também o faz em outras cartas. 2 aos Coríntios 1:3, Efésios 1:3, 1 de Pedro 1:3. Faz duas coisas ao mesmo tempo quando ele diz isso. Ele identifica o Deus de Israel como Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele eleva Jesus Cristo ao status de Senhor. Senhor Jesus, Kyrios no grego, mas também ela é a tradução de Iavé no Antigo Testamento. Então, o Cristo, ele é Deus. Ele é Senhor. Jesus, ele não é um ser intermediário de segundo plano, como os colossenses pensavam que era os anjos. Cristo não é, por isso que ele já está combatendo. Cristo é o ponto central e ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Príncipe do Universo e Senhor do Universo. Então, a oração dirigida ao Deus e Pai reflete um padrão espiritual do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é permeado de orações ao Deus pessoal e o Deus que faz uma aliança com o seu povo. E, ao mesmo tempo, ele transcendente e muito próximo de nós. Ele ultrapassa a nossa mente, mas ele está muito próximo de nossa própria vida. Foi essa oração que Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso. E é isso que Paulo também aprendeu. Segunda coisa que nós podemos aprender no texto é a tríade: fé, amor e esperança. Está aí no verso 5 e no verso 4 e na parte A do verso 5. Desde que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Então, o motivo específico da gratidão de Paulo são 3 realidades visíveis na igreja. Isso precisa estar presente em nós, muito vívido em nós. A vossa fé em Cristo Jesus é um ponto. O amor que tendes para com todos os santos é o segundo ponto. E a esperança que está reservada para nós nos céus. Preste atenção. Paulo não está dizendo que nós iremos subir para o céu. Está dizendo silêncio. A esperança que está reservada nos céus. E um dia descerá. Será tudo transformado para o louvor e glória do seu nome. Então, essa ordem aqui, ela é teológica e não é acidental do apóstolo Paulo. Porque a fé é a raiz. É pela fé em Jesus Cristo que o crente é justificado e unido a ele. Do enraizamento em Cristo nasce o amor. Não é um sentimento genérico, meus irmãos. Não é sentimentalismo aqui. Mas um amor orientado a todos os santos. E quando diz que é um amor orientado para todos os santos, é um amor destinado aos difíceis. Existe gente difícil na igreja? Eu sou o primeiro, viu? Pessoas difíceis,
pessoas diferentes e até os distantes. E a esperança funciona como um horizonte que sustenta a fé e o amor, gente. A certeza de que tudo está reservado para nós. Tudo. Porque essa palavra reservado aí, no verso 5, é de maneira muito particular rica. Porque no grego clássico, o verbo apokeimai pode referir-se a algo depositado em guarda segura, como um testamento que foi selado, como um prêmio que foi reservado ao vencedor que está exatamente competindo, está guardado para nós. A esperança cristã não é uma incerteza emocional, gente. É uma realidade objetiva que já existe nos céus. Debaixo do poder de Deus está guardado e vai destinar tudo isso para nós. Essa tríade de fé, amor e esperança também procede do Antigo Testamento, gente. O amor leal para com o próximo é um amor de aliança que nós temos, porque Deus fez uma aliança conosco. Esse mesmo pensamento é o texto que lemos há alguns dias, em Miqueias 6,8, que sintetiza a vida da aliança como fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. E Paulo formulou tudo isso em torno da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra para misericórdia aqui é traduzida exatamente, meus irmãos, por destinar algo a quem não merece. E é isto que nós devemos fazer. Amor é um amor leal, sincero, verdadeiro. Terceiro ponto nessa gratidão, a palavra da verdade, o Evangelho. A parte B do verso 5 e o verso 6 nos diz assim: da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Veja que Paulo faz uma conexão da esperança com a palavra de Deus. Essa esperança, ela está reservada nos céus exatamente porque o Evangelho nos mostrou isso. Porque a expressão, a palavra da verdade, está mostrando aí que a esperança que temos nos veio à tona por meio do Evangelho. Então, esta esperança só pode ser encontrada no Evangelho, nós não iremos encontrar em outro lugar. Mas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra da verdade, ela pode ser traduzida aí como a palavra que é verdade, que é o Evangelho, ou a palavra verdadeira, que é o Evangelho. Diferente das ilusões e filosofias vãs, vazias e ocas. O verso 6, ele apresenta uma das declarações mais impressionantes da passagem. O Evangelho está dando fruto e crescendo em todo mundo. Veja que Paulo usa duas palavras aí que está exatamente no presente e na voz passiva. A ação é do Senhor em nós, dando fruto. Nós só conseguimos dar fruto por causa da ação do Senhor em nossa própria vida. Como também crescendo. O crescimento só vem com a mão do Senhor em nossa própria vida. E esse dando frutos e crescimento está no contínuo, ou descreve o nosso andar continuamente, dando frutos e crescendo. Crescendo nossa vida em relação ao Senhor e crescendo numericamente. O Evangelho não é apenas uma mensagem que é transmitida. Preste atenção. O Evangelho não é somente uma palavra transmitida, mas ela é uma força, um poder ativo, vivo, que produz frutos, que faz crescer. Isso é o Evangelho, gente. A expressão em todo mundo, ela tem um sabor escatológico e missionário. Escatológico não significa somente ali perto da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, a escatologia, ela é desde o primeiro dia que Jesus Cristo veio até a sua segunda vinda. Cristo viveu, morreu,
ressurgiu dentre os mortos, ascendeu aos céus, derramou o Espírito Santo e voltará pela segunda vez. Esse é o período escatológico, é os últimos dias. Então, quando diz assim, a expressão em todo o mundo, ela tem esse sabor escatológico e missionário, porque Paulo vê no crescimento da igreja o cumprimento da promessa universal de Deus, que foi prometido a Abraão. Então, o mesmo evangelho que frutificou na cidade de Colossos está frutificando nas extremidades da terra, está crescendo. Isso é o argumento pastoral de Paulo. Os falsos mestres, eles oferecem um sistema localizado e esotérico. O evangelho de Paulo alcança o mundo inteiro, não uma classe de pessoas, mas o mundo inteiro. Essa metáfora do fruto e do crescimento está profundamente enraizada na linguagem do Antigo Testamento. O Salmo 1 descreve o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Jeremias 17, do verso 7 ao verso 8, usa a mesma imagem para o homem que confia no Senhor. Isaías 27, verso 6, profetiza que Israel lançará raízes, florescerá e encherá a face do mundo de frutos, que somos nós. É uma promessa de expansão. Então, Paulo aplica essa linguagem ao Evangelho de Cristo, que é a semente que cumpre todas as promessas de frutificação universal. Todas as promessas. Além disso, a ideia de que a palavra de Deus não retorna vazia, onde Isaías fala no capítulo 55, verso 10 e 11, está fundamentada exatamente na expressão de Paulo. O evangelho não é apenas proclamação, ela opera, frutifica e faz crescer. Ela não volta vazia. Não volta. Esse é o poder de nosso Senhor. Diante dessa gratidão ainda está Epáfras como modelo e ministro fiel. Versos 7 e 8. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também vos relatou do vosso amor no Espírito. Interessante que Paulo ele introduz Epáfras com um vocabulário que revela sua autoestima como colaborador. Ele fala de amado conservo, é o que ele diz, e fiel ministro de Cristo. Conservo aqui, meus irmãos, coloca Epáfras e Paulo no mesmo nível de servidão a Cristo. Paulo tinha um coração humilde. Não há hierarquia de prestígio entre apóstolos, missionários e pastores. É o que nós aprendemos aqui. Porque o que importa é realmente a fidelidade ao Senhor. A função de Epáfras é dupla, meus irmãos. Vocês prestaram atenção. Ele levou o evangelho aos Colossenses e agora comunicou a Paulo o vosso amor no Espírito. Fale das coisas que Deus tem feito em nosso meio. Compartilhe do amor que Deus tem destinado a nós. Compartilhe com os seus parentes, amigos, conosco mesmo. Quantas coisas Deus tem feito por nós. A alegria que temos no Espírito, o amor dele que é destinado a nós. E quantas coisas ele tem feito. Esse amor no Espírito não é meramente um sentimento natural, meus irmãos. Mas o amor que é fruto do Espírito Santo. Descrito em Gálatas capítulo 5, verso 22. Então Epáfras, portanto, é um mensageiro em dois sentidos. Ele leva a palavra à igreja e da igreja para Paulo. Ele é um elo de comunhão. Segundo ponto,
a oração de Paulo agora. Paulo estava dando graças, agora ele intercede de maneira intensa por esta igreja. O que Deus ainda fará na vida destes irmãos, que está descrito do verso 9 ao verso 12. E ele começa dizendo: não cessamos de orar por vós, no verso 9. Não cessamos de orar por vós. O verso 9 abre com uma expressão que revela intensidade e constância de intercessão paulina. O verbo aí, pauô, cessar, parar, significa isso mesmo. Parar, cessar, não faço mais. Mas só que ele usa uma negativa. Não cessar. Ele não para de orar pela igreja. Ele não para de orar pelos irmãos de Colossos. Desde o dia que ele ouviu o que Epáfras disse sobre esta igreja. Há uma responsabilidade, novamente, pastoral. Ouvir sobre comunidade é ser convocado a orar. Qualquer igreja que você ouvir sobre ela, você está sendo chamado a orar por ela. Mas é orar intensamente. O conhecimento da situação de irmãos, de outras congregações, de igrejas, não é uma reflexão teológica do tipo, meu Deus, o que é que o irmão está ensinando? Claro que nós devemos nos preocupar com isso. É claro que deve haver uma supervisão pastoral com relação a isso. Mas nós somos ligeiros demais, meus irmãos, a acusar, a pensar no que está sendo dito, em vez de dobrarmos os joelhos e orar. E pedir a intervenção do Senhor. Então, qualquer comunicação que venha para nós de uma congregação ou uma igreja, deve gerar oração. Nessa intercessão, ele diz, cheio do pleno conhecimento da sua vontade. Está aí na parte B do verso 9. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Meus irmãos, o conteúdo aqui da petição é central. Cheios do pleno conhecimento. É uma palavra chamada epignosis. E ele diz, cheio de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. A distinção de gnosis e epignosis é relevante aqui. Gnosis é conhecimento e epignosis é pleno conhecimento. Porque enquanto gnosis pode referir-se a qualquer tipo de conhecimento, inclusive o conhecimento especulativo, esotérico, que Paulo estava combatendo, dos falsos mestres em Colossos, epignosis denota um conhecimento relacional com Deus. Um conhecimento preciso e transformador com o Senhor. É este conhecimento que nós devemos ter de Deus, um conhecimento dele, neste relacionamento e que traga uma transformação constante. É o conhecimento que muda o que se conhece. Paulo ora para que os colossenses sejam preenchidos com todo tipo de conhecimento da vontade de Deus, não de especulações espirituais, mas que seja cheio do conhecimento de Deus. E ele completa com toda sabedoria e entendimento espiritual. A verdadeira sabedoria, ela não é, meus irmãos, iniciativa esotérica. É o entendimento da vontade de Deus concedida pelo Deus, Espírito Santo. Entendimento e discernimento, ele acrescenta a ideia de uma capacidade de articular e aplicar o que conhece a situações concretas da vida. É exatamente isso. Entendimento é discernimento, saber onde nós estamos pisando, ter conhecimento da palavra de Deus e aplicar isso ao nosso coração, à nossa vida. E o que ele diz aqui tem um eco do Antigo Testamento.
Porque o pedido de Paulo evoca diretamente uma teologia da nova aliança que foi descrita por Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 34, quando ele diz assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Não há distinção na igreja para se conhecer o Senhor. Não há uma casta de gente espiritual melhor do que o outro. O conhecimento de Deus era para os profetas o núcleo da aliança restaurada. Porque Oséias capítulo 4, verso 1, lamenta que não há conhecimento de Deus na terra, diz o texto. Oséias 4, verso 6 declara que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias 6,6 afirma que Deus prefere o conhecimento do que o sacrifício. Conhecê-lo, ter intimidade com ele. O que Paulo pede para os colossenses é exatamente o que Deus prometeu dar à sua comunidade, um conhecimento íntimo, transformador, espiritual de sua vontade, não um conhecimento de cerimônias externas, mas um entendimento de um coração renovado e transformado. Terceiro pedido aqui, para que possais viver de modo digno do Senhor. Está aí na parte A do verso 10, a fim de viver de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado. Para o seu inteiro agrado. O verso 10 revela que o conhecimento pedido no verso 9 não é o fim em si mesmo. Não é o fim. Mas tem uma finalidade ética, de uma vivência no andar. Porque o texto diz: viver de modo digno do Senhor para o agradar. O verbo aí andar, viver, é uma metáfora paulina padrão, meus irmãos, para descrever um estilo de vida. Como está sendo o meu estilo de vida e o seu estilo de vida. É uma linguagem que vem, meus irmãos, diretamente do hebraico, andar. A vida cristã não é uma série de eventos religiosos, mas é um caminhar contínuo com o Senhor. De forma proporcional ao peso de. É o que diz aí, meus irmãos, o texto. Digno, áquios. Viver dignamente do Senhor significa que a qualidade ética espiritual da vida deve estar à altura da dignidade daquele que nos chamou, Jesus Cristo. Eu não estou pregando aqui uma perfeição, nunca seremos como Jesus Cristo, nunca. Mas aqui há uma orientação fundamental. O crente vive voltado para agradar o Senhor, não a si mesmo e não à aprovação social. Mas ele vive para agradar unicamente o seu Senhor. E essa palavra andar é o que está exatamente na vida de Abraão, quando Deus chama Abraão a andar na minha presença. Andar diante de mim. Moisés exorta Israel a andar nos caminhos do Senhor. Deuteronômio 10, verso 12. Quarto aí no pedido, marcas de uma vida digna. Ou 4 marcas, melhor dizendo, de uma vida digna. Verso 10 e 11, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Veja que Paulo desdobra o que significa viver dignamente do Senhor em 4 características progressivas e ele estrutura em 2 pares. De 2 em 2. O primeiro par, dando fruto em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está aí no verso 10. As 2 ações estão no presente, indicando um processo contínuo. Eu devo dar fruto e crescer no conhecimento de Deus. Isso precisa acontecer na vida de um crente. Isso precisa acontecer.
O fruto nas boas obras é o resultado externo e visível de uma vida espiritual. O conhecimento aqui, ou o crescimento no conhecimento de Deus, é um processo interno que alimenta. Os dois se pressupõem, gente, aqui. Não há obra genuína sem o conhecimento de Deus. Eu não posso fazer uma obra genuína na minha vida se eu não conhecer o Senhor. É o que Paulo está dizendo. O verdadeiro conhecimento de Deus produz frutos na vida prática. O segundo par está no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e para toda perseverança e longanimidade com alegria. Paulo usa aqui um acúmulo de termos de poder. Poder. Sendo fortalecidos, que está na voz passiva, eu recebo esse fortalecimento do Senhor. É o Senhor quem nos dá, com todo o poder, segundo a força da sua glória. A acumulação aqui é intencional. Paulo quer sublinhar que a fonte de força da vida da igreja, da nossa vida, do discernimento e da vida com o Senhor vem do poder da glória dele, senão nós estaríamos perdidos. É Deus quem nos concede isso. O propósito desse poder é também surpreendente. Não é para feitos heróicos ou milagres especulativos, de forma nenhuma, mas para toda perseverança, gente. Veja, toda perseverança e longanimidade com alegria. Perseverança, hipomone, e longanimidade, macrotemia. E isso deve ser feito com alegria. Veja, preste atenção, perseverança é a capacidade de permanecer firme sobre circunstâncias adversas, sobre uma pressão de fora. Vocês têm pressão de fora? Temos muitas pressões. Já longanimidade é paciência com pessoas difíceis. Pressão de dentro das relações. Ambas são virtudes que se manifestam de maneira visível do sofrimento cotidiano nesse palco que Deus nos colocou. Mas preste atenção, essa perseverança e essa longanimidade precisa ser feita com alegria. Você está alegre em suportar o irmão difícil? Você está alegre com a situação adversa da sua vida? Mesmo assim você tem um coração grato? Nós precisamos, meus irmãos. Aqui no final, para irmos caminhar, por fim, há um fundamento doxológico de glorificação ao Senhor. A herança garantida que está aí no verso 12, preste atenção. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos ou capazes, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O verso 12 é o fundamento de toda a oração de Paulo. Dando graças ao Pai que vos fez aptos, habilidosos a participar da herança dos santos na luz. Então, Paulo termina essa perícope do verso 3 até o verso 12, retornando à ação de graças. Eu agradeço ao Senhor. Mas agora a gratidão ela tem um fundamento específico. A obra do Pai que tornou os crentes habilitados para a herança. Essa é a gratidão. Significa tornar suficiente, capacitar e habilitar. Então, o ponto decisivo para a teologia reformada está aqui. Deus não convida pessoas já suficientes. Ele capacita, ele habilita pessoas defeituosas. E todos nós somos. Então ele nos leva capacitados para o reino do Filho do seu amor. É exatamente isto que ele faz. Essa
porção ou herança é o mesmo pensamento que foi prometido lá atrás ao povo do Senhor, de que a herança chegaria para eles na terra prometida, mas ela chega aqui para nós na pessoa de Jesus e em sua vinda, a sua consumação. Interessante que ele fala aí, os santos na luz, é uma linguagem de comunidade escatológica, repito, dos últimos tempos. A expressão herança dos santos na luz combina dois temas do Antigo Testamento, meus irmãos. A santidade do povo de Deus e a luz como manifestação da presença de Deus. Santos, em Paulo, refere-se ao povo de Deus como um todo. Todos nós somos santos. Todos os crentes que creram em nosso Senhor Jesus Cristo. Não há aqui uma elite espiritual. Isso é argumento aqui, mais uma vez, pastoral de Paulo, contra os falsos mestres. Não há uma classe de iniciantes que possui uma herança superior. Todos os santos, todos os crentes, sem exceção, participam da mesma herança. Isso é o que significa santos aqui. Mas também ele diz, santos na luz. Luz aqui como um domínio divino. E esse domínio divino é tema que percorre toda a palavra do Senhor. Porque se vocês prestarem atenção no verso 13 aí, diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Preste atenção. Existe uma oposição aqui, luz e trevas. Essa oposição é ao mesmo tempo cosmológica, porque há uma luta, uma batalha que eu e vocês não conseguimos ver, entre Deus santo, os anjos que se mantiveram santos pela graça do Senhor, e aqueles que caíram. Há uma luta cósmica que eu e vocês não conseguimos ver. Mas também é um ponto soteriológico que fala sobre salvação. Ser parte da herança da luz é estar no domínio de Deus, não no domínio satânico, mas de Deus. Esta é a nossa salvação. Agora nós a temos de maneira parcial, mas teremos na consumação plena de nosso Senhor Jesus Cristo em seu retorno. A associação aqui, mais uma vez com o Antigo Testamento, que diz o seguinte, onde a teologia paulina foi totalmente realizada pelas Escrituras do Antigo Testamento. Porque ela diz o seguinte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, Salmo 27, verso 1. Em ti está a fonte da vida, na tua luz veremos a luz, Salmo 36, verso 9. A bênção aarônica de número 6, verso 24 e 26, pede que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. A luz do rosto de Deus como expressão de favor divino para conosco. Isaías 9, verso 2 profetiza, o povo que andava em trevas viu grande luz, apontando para a chegada do Messias. Isaías 60, do verso 1 ao 3, convoca Sião, levanta-te, resplandece, porque vem a luz. Então Paulo, ao falar da herança na luz, ele pega tudo isso e fala sobre a consumação dessas promessas na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é nele que nós temos luz e unicamente nele. Quais aplicações teremos para a nossa vida? O texto ele nos confronta em primeiro lugar, meus irmãos, com a qualidade da nossa gratidão. Paulo dá graça sempre, sempre, sempre. Há aqui uma disposição de ver a obra de Deus nos irmãos com seus defeitos, com suas dificuldades e seus problemas. Quando nós olhamos para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos colegas, o que nós enxergamos primeiro, meus irmãos? O que nós podemos ver primeiro? As falhas, as decepções ou os sinais da graça na vida dele?
A gratidão como hábito de nossa oração é um exercício de percepção teológica. Aprender a ver Deus agindo na vida do outro. É isto que nós devemos aprender. Em segundo lugar, o texto nos chama a uma intercessão específica de persistência. Paulo não ora de forma vaga, ele pede o conhecimento da vontade de Deus, crescimento espiritual, fortalecimento para perseverar, intercede pelos irmãos em um ato de amor que vai além do sentimentalismo. É trazer diante de Deus as necessidades reais da comunidade. É não cessar. Intercessão é chamada à perseverança, assim como as virtudes nos pedem que façamos. Deus possa nos abençoar, meus irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa igreja frutifique no poder de Cristo, no poder do Evangelho do Senhor. Vamos orar. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Senhor, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor pela salvação que nos foi destinada. Concede-nos, Deus, pleno conhecimento da tua vontade. E andemos de modo digno do Senhor, para o teu inteiro agrado. Que os nossos corações sejam totalmente entregues ao Senhor. Nossa vida, nossa mente, nossas ações sejam dadas a Ti como oferta de sacrifício vivo pelo poder do Espírito Santo. Que Teu povo seja cheio do Espírito Santo. Ó Deus, abençoa essa igreja. Uma igreja tão amada, uma igreja que conseguiu plantar outras igrejas, fazer com que o Evangelho fosse compartilhado. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado e sabemos que o Senhor há de nos guardar. Abençoa os presbíteros desta igreja, os oficiais todos, os presbíteros, os diáconos, sejam sábios, possam discernir as situações adversas. Teu Espírito os conduza com saúde, com discernimento, com graça, para conduzir o teu povo da melhor maneira possível, segundo o poder do Evangelho que opera em nossa vida. Seja com cada irmão que esteja, Senhor Deus, enfermo. Que o Senhor venha curá-los, abençoá-los, libertá-los da enfermidade pelo poder do Senhor. Seja gracioso com nossa casa, nosso lar. Que haja amor, compartilhamento da graça, fidelidade um ao outro. Sejamos amorosos, pacientes. Deus, concede-nos isso para o louvor e glória do teu santo nome. Visita esta cidade, Senhor, que vai iniciar essas festividades, onde os seus corações estão totalmente vazios. Não conhecem o Senhor. Estão buscando, muitos, tateando por felicidade, mas não conseguem encontrar porque os seus olhos não podem enxergar a verdade. Estão presos em seus próprios pecados, mas que eles sejam libertos pelo poder do teu Espírito Santo, que o Evangelho alcance o coração de todos, é o que nós te pedimos. Seja feita a tua vontade. Aqueles que estão indo, muitos vão ter decepções, que o Senhor coloque crentes na vida deles para mostrar a verdade, o caminho que liberta, que é o nosso Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os pastores desta cidade, os prefeitos, os magistrados, sejam conduzidos pelo teu poder, pela tua sabedoria, que o discernimento do Senhor caia sobre cada um deles. Obrigado, Deus, por esta igreja, pelo pastor desta igreja, por sua família. Que o Senhor seja glorificado neste lugar, como tem sido. Obrigado por tudo. Nós te adoramos. Em nome do Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Amém.